Bom dia, irmãos, bem-vindos a mais um estudo para a nossa escola dominical deste domingo, dia 11 de julho de 2021. Hoje falaremos sobre lealdade e fidelidade. Lealdade, fidelidade e honra. Vamos então iniciar fazendo uma oração juntos. Senhor Deus, nosso Pai, nos abençoe com seu amor tão grandioso, Pai. Nos dê sabedoria, capacidade de aprendizado. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse estudo, que o Espírito Santo fecunde em nossos corações e mentes a sua palavra, que é para nós, Pai, como um bálsamo de salvação e esperança. Em nome de Jesus te agradecemos. Irmãos, falando sobre lealdade, honra e fidelidade. Bom, primeiro sobre a honra. A honra está diretamente associada a um princípio bíblico que é de cobertura espiritual. E o que é essa cobertura espiritual? A cobertura espiritual basicamente é estar um sobre a proteção, a autoridade de outro. A Bíblia é recheada desses exemplos. Começamos por Jesus e os seus discípulos, nós temos Noemi e Ruth, nós temos Moisés e Josué e outros tantos, um sobre a autoridade do outro. E essa ideia de cobertura espiritual também ligada diretamente à ideia de honra, aceitar de forma honrosa e honrar a autoridade do outro, a autoridade justa conferida por Deus a alguém sobre nós. Então, como honrar o pastor, uma autoridade instituída na esfera igreja por Deus. Aquele que, de alguma forma, tem essa autoridade sobre nós, né? Então, um exemplo da palavra que está em Deuteronômio 5, versículo 16. O que a gente já conhece bastante e ensina para os nossos filhos: honrar teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. Nossos pais que também têm autoridade sobre a nossa vida, né? Muito bem. Sobre a lealdade, um outro princípio importante. O que é a lealdade? É a qualificação de um líder. Por exemplo, um líder não necessariamente é aquele mais academicamente, eu vou assim chamar, capacitado, com inúmeros diplomas, certificados. Muitas vezes pode até ser, mas muitas vezes um líder excelente não tem todas essas qualificações, mas com certeza todos os líderes excelentes e eficientes têm as características de fidelidade e lealdade. No caso dos líderes espirituais, existe o componente de lealdade e fidelidade a Deus e também aos seus liderados, né? Vamos assim chamar. Outro ponto importante da lealdade é que ela é uma característica importante para combater a traição em qualquer esfera. Ensinar os nossos filhos a serem leais. E a lealdade não significa sermos apenas cumpridores de tarefas. Eu posso ser muito leal ao líder quando eu discordo desse líder e lealmente eu me coloco para ele. A deslealdade está quando eu discordo, e a gente chama isso até de quinta coluna, e começo a formar um grupo contrário, mas sem colocar isso para o líder. É como se eu trabalhasse nos bastidores para destruir a liderança daquele líder, né? E isso é traição.
Então, a lealdade, ela não é que ela te impossibilita de discordar, ela te ensina a lealmente discordar, sinceramente se colocar, respeitosamente, amorosamente. E por isso ela é tão importante para manter a unidade, seja familiar, na igreja, no seu trabalho, e ela te mantém tremendamente em paz. Para formar uma equipe, é importante ser leal, porque sozinhos nós conseguimos muito pouco. Ensinando lealdade, nós nos fortalecemos enquanto grupo, prosperamos. E para crescimento também, né? E para prolongar uma ação. Nem sempre você sozinho consegue uma empreitada. Para que ela seja prolongada, é importante que você ensine para demais, para que eles possam estar continuando aquela missão. E a lealdade aí é um componente importante. E também a lealdade é para nós, servos de Deus, fundamental, para que a gente possa ouvir aquela frase tão esperada, né? Bom servo, você foi bom e fiel, bem está. Bom, exemplos de lealdade e fé, eu coloco aqui os apóstolos, que são bons exemplos, e a gente pode tirar de toda a experiência que a Bíblia nos apresenta do caminhar dos apóstolos algumas características importantes. Primeiro é a perseverança, e os apóstolos perseveraram, e assim nós devemos ser, até mesmo correndo o risco de sair um pouco do caminho, nós, por perseverança, recheada de lealdade e de fidelidade, nós sabemos voltar para os trilhos, né? A comunhão, tão importante, instituir bons laços, boas parcerias na vida, na sua ação ministerial. E a lealdade e fé são componentes fundamentais para a oração. A oração é o caminho para que Deus manifeste na sua vida tudo que Ele tem reservado para você. A oração transforma vidas, transforma situações, mas a oração vazia de fé, de entrega, de lealdade e fidelidade, ela não é uma sincera oração, ela pode até ser um recitar bonito, mas a oração transformadora, aquela que abre na nossa vida, a nossa vida para a manifestação de Deus, ela é recheada de lealdade e fé, fidelidade e amor. Irmãos, eu peço a Deus que abençoe a sua vida, a vida da sua família, abençoe todos os seus dias com tamanha fé, lealdade e fidelidade. Um beijo no coração de todos.